Olá, me chamo Carlos, tenho 40 anos, e a história que vou contar me deixou com medo de voltar a viajar e alugar casas em lugares desconhecidos. Era para ser um final de semana tranquilo. Eu e minha esposa, Luísa, alugamos uma casa na Praia da Ferrugem, em Garopaba, para fugir um pouco da rotina. Já conhecíamos a região, mas agora, em meados de abril, a praia estava praticamente deserta. Era tudo o que queríamos: silêncio, ar puro e tempo só para nós. A casa ficava a uns 300 metros da areia, rodeada por vegetação rasteira e algumas casas de veraneio, quase todas fechadas. Chegamos na sexta à tarde, deixamos as malas e fomos caminhar na praia. A brisa era fresca, o pôr do sol alaranjado refletia nas ondas, e pela primeira vez em meses eu senti meu corpo relaxar de verdade. No sábado de manhã, resolvemos sair para correr. Pegamos a estradinha de areia que ligava as casas à vila, um percurso tranquilo, entre árvores e cercas baixas. Foi ali que vimos os 3 caras, sentados na varanda de uma casa velha, de madeira. Jovens entre 20 e 30 anos, sujos, vestindo roupas gastas. Pararam de conversar assim que nos viram. Ficaram só nos encarando, em silêncio. Um deles tinha um corte no supercílio. Outro mascava algo devagar, com o maxilar rígido. Na volta, passamos de novo. Eles ainda estavam lá, ainda nos encarando. Um deles se levantou devagar, como se só quisesse lembrar a gente de que estavam ali. São só locais, eu disse, tentando aliviar. Eu sei, mas fiquei com um pressentimento estranho, murmurou Luísa. À noite, decidimos fazer um jantar leve. Massa, vinho e uma playlist tranquila. A cozinha e a sala estavam iluminadas, mas a frente da casa estava toda escura. A luz da varanda não funcionava. Estávamos distraídos, Luísa cortando legumes, eu mexendo no molho, quando ouvimos 3 batidas secas na porta. Imediatamente trocamos olhares. Fui até a entrada. Quem é? Perguntei firme. Nenhuma resposta. Espiei pelo olho mágico. Nada. Vazio. Escuro. Voltei para a cozinha. Ninguém respondeu, murmurei. Foi aí que ouvimos um arranhar na lateral da casa, perto da janela do banheiro. Corri para lá, apaguei as luzes da sala e cochichei. Tem alguém rondando. Luísa tentou ligar para a polícia, sem sinal. E o Wi-Fi, que mal funcionava durante o dia, tinha simplesmente sumido. Segundos depois, a janela da sala balançou com força. Um tranco seco, depois outro e outro. Estavam tentando forçar a entrada. Tranquei as janelas rapidamente. Luísa pegou uma faca na cozinha e eu uma barra de ferro que encontrei no canto da lavanderia, onde se localizava a porta que dava para os fundos da casa. Vamos sair devagar pela porta dos fundos, sugeri. De repente, a porta da frente explodiu com um estrondo. Madeira quebrando, algo pesado derrubando a tranca. Eles entraram, gritos, passos correndo. Abrimos a porta dos fundos e corremos para a lateral da casa. A grama estava molhada da garoa. Estava escuro, muito escuro. Foi então que um dos invasores apareceu entre os arbustos. Ele tentou agarrar Luísa. Ela conseguiu cravar a faca na lateral da perna dele. Ele gritou, largando o braço dela. Eu avancei. Sem pensar, acertei com a barra de ferro na cabeça dele, com toda a força que consegui. O som seco do impacto ainda ecoa na minha memória. Ele caiu de lado, meio mole, gemendo. Continuamos correndo, ofegantes, quase cegos na escuridão. Um dos outros correu atrás da gente, mas tropeçou num tronco ou numa pedra. Só ouvimos o baque e um palavrão. Chegamos na vila, aos gritos, e batemos na casa de um senhor pescador que havíamos visto mais cedo. Ele nos atendeu assustado, mas nos deixou entrar.
ligou para a polícia. Ficamos trancados ali por quase 1 hora, até os policiais chegarem. Quando foram até a casa, os 3 já tinham fugido. Um deles provavelmente com ferimento grave. Encontraram sangue, pegadas e uma mochila com roupas sujas e comida velha. A polícia fez buscas na região nos dias seguintes. Nunca soubemos quem eram. Se estavam drogados, se era só roubo ou algo pior. Voltamos para casa na manhã seguinte. Eu com a mão inchada, Luísa com hematomas nos braços, mas vivos. Nunca mais voltamos àquela praia. E nunca mais alugamos casa nenhuma em lugar isolado. Porque toda vez que ouço 3 batidas secas numa porta, sinto meu corpo travar. Me chamo Linda, tenho 26 anos e a história que vou contar me traumatiza até os dias de hoje. Moro sozinha há 3 anos. Sempre fui cuidadosa, tranco as portas, verifico as janelas antes de dormir e nunca deixo de ativar o alarme. Mas naquela noite, nada disso importou. Acordei com um barulho estranho vindo da sala. Meu coração disparou. Peguei o celular ao lado da cama e olhei as câmeras de segurança. A tela carregou devagar e quando finalmente exibiu a imagem, senti um frio na espinha. A porta da frente estava entreaberta. Meu corpo congelou. Eu tinha trancado aquela porta. Engoli seco e saí da cama devagar. Peguei um abajur pequeno, o único objeto pesado ao alcance. Com os pés descalços, caminhei até a porta do quarto e tentei controlar minha respiração. A casa estava silenciosa, mas algo parecia errado. Meu apartamento tinha um mezanino que dava visão parcial para a sala. Então, com passos cuidadosos, me aproximei da escada. Olhei para baixo e foi quando o vi. Um homem parado no meio da sala, a luz fraca da rua projetando sua sombra nas paredes. Ele estava de costas para mim, imóvel, como se estivesse ouvindo algo. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Tentei recuar devagar, mas a madeira do piso rangeu sob meus pés. O homem virou a cabeça abruptamente e nossos olhares se cruzaram. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Corri para o quarto e tranquei a porta. Segundos depois, ouvi os passos pesados subindo as escadas, rápidos, determinados. A maçaneta girou com força, mas a tranca impediu a entrada. Então, vieram os golpes, chutes e socos na madeira, que estremecia a cada impacto. Me afastei, pressionando as costas contra a parede. Então, corri para a janela e gritei. Gritei pedindo socorro, esperando que alguém viesse, ou, pelo menos, que os gritos afastassem, seja lá quem estivesse do outro lado da porta. Então ouvi um som ensurdecedor. A porta foi arrombada. O invasor entrou com brutalidade, olhos selvagens, e num instante estava sobre mim. Tentei me defender, mas ele me agarrou e me empurrou contra a parede. O impacto me deixou zonza e o abajur caiu das minhas mãos. Antes que eu pudesse reagir, senti a pressão dos dedos dele ao redor do meu pescoço. Lutei, me debati com toda a força, tentei chutá-lo, mas ele era muito mais forte. O mundo começou a escurecer quando, de repente, ouvimos um estalo alto vindo da porta da frente. Um segundo depois, algo acertou a cabeça do invasor, com um impacto seco. Ele soltou um grunhido de dor e desabou no chão. Minha visão voltou ao normal, e meus olhos se arregalaram ao ver quem estava ali. Meu vizinho, Carlos, segurando um taco de beisebol. Ele respirava pesado, os olhos arregalados. Ouvi você gritar e a porta estava aberta. Eu só agi. O invasor gemia no chão, atordoado pelo golpe. Carlos pegou meu celular e chamou a polícia. Minutos depois, sirenes tomaram conta da rua. O homem foi levado algemado e os policiais garantiram
que ele não voltaria a me incomodar. Naquela noite, aprendi que trancas e alarmes são importantes, mas ter alguém disposto a ajudar pode ser a única coisa entre a vida e a morte. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos e sempre fui obcecado por segurança. Cadeados reforçados, câmeras de vigilância espalhadas pela casa, sensores de movimento em cada entrada. Nada me dá mais paz do que saber que minha casa é uma fortaleza. Por isso, quando acordei no meio da noite com a sensação de que algo estava errado, minha primeira reação foi pegar o celular e verificar as câmeras. Percorri cada uma delas com os olhos atentos, esperando encontrar um invasor ou algo suspeito. Mas todas mostravam a mesma coisa. Nada. Nenhum movimento no quintal. Nenhuma porta aberta. A casa estava silenciosa, como sempre. Ainda assim, algo me incomodava. Um arrepio percorreu minha espinha, como se alguém estivesse me observando. Levantei-me da cama, pé ante pé, e fiz um reconhecimento rápido pelo corredor. O ar parecia mais frio do que o normal. Passei pela sala, pela cozinha, verifiquei as trancas das portas e janelas. Tudo fechado. Talvez fosse só um pesadelo. Foi quando notei algo estranho. A porta do meu escritório estava entreaberta. Meu estômago se revirou. Eu tinha fechado aquela porta antes de dormir. Sempre fecho. Sempre. Me aproximei devagar, meu coração martelando no peito. Toquei levemente na madeira fria e empurrei a porta, que rangeu baixinho. A luz do corredor invadiu o cômodo, revelando exatamente o que eu temia. A cadeira da escrivaninha estava virada para a porta. Eu não a deixei assim. Mas o que realmente me fez estremecer foi um detalhe ainda pior. O monitor do computador piscava, mostrando a tela de login, e meu teclado estava iluminado, como se tivesse sido usado recentemente. Engoli seco. Tentei manter a respiração sob controle. Devagar, estiquei a mão e toquei na cadeira. Ela estava morna. Foi quando o alarme disparou. O som estridente preencheu a casa, me fazendo pular de susto. Meu celular vibrou com um alerta do sistema de segurança. Movimento detectado na sala. Meu sangue gelou. Corri para o corredor, esperando ver um invasor fugindo, mas a porta da frente ainda estava trancada. As janelas estavam intactas. Foi então que ouvi um ranger de madeira vindo do meu quarto. Meus pés congelaram no lugar. Meu celular vibrou novamente. Movimento detectado no quarto principal. O terror me dominou. Virei lentamente a cabeça para a porta do meu quarto, que estava entreaberta. Com o bastão de beisebol firme nas mãos, me aproximei com passos hesitantes. O silêncio era absoluto. Meu coração parecia prestes a explodir no peito. Com um movimento rápido, empurrei a porta de uma vez. A escuridão do quarto engoliu tudo ao meu redor. Por um segundo, não vi nada. Então, uma silhueta se moveu no canto do cômodo. Minha respiração ficou presa na garganta. Alguém estava ali. Um homem, vestido de preto, encostado contra a parede. Seus olhos brilharam por um instante sob a luz fraca da rua que entrava pela janela. Por um segundo ficamos imóveis, nos encarando. Então ele correu. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou em direção à janela e, num movimento ágil, desapareceu na escuridão da noite. Corri até a beira da janela, tentando ver para onde ele tinha ido, mas não havia sinal de ninguém. Meus dedos tremiam ao discar para a polícia. Naquela noite, aprendi que ninguém está realmente seguro. Não importa quantas trancas ou câmeras você tenha, alguém sempre pode estar lá dentro.
Eu estava sozinho em casa naquela noite, jogando no computador no meu quarto. Meus pais tinham saído para jantar e só voltariam mais tarde. Tudo parecia tranquilo, até que o latido do Thor, nosso pastor alemão, me tirou da concentração. Olhei pela janela e vi que ele estava no quintal, rosnando para algo na escuridão. O latido dele não era de brincadeira. Ele estava realmente bravo. Meu coração acelerou. Levantei-me devagar e caminhei até a porta da sala, tentando ouvir melhor. Foi quando percebi um barulho na porta dos fundos, como se alguém estivesse tentando forçá-la. Engoli seco. Alguém estava tentando entrar. Sem pensar duas vezes, corri de volta para o quarto e peguei meu celular. Liguei para a polícia, mas antes que pudesse dizer algo, ouvi um estrondo. Eles tinham arrombado a porta. Minha mente gritava que eu precisava me esconder. Então lembrei do porão. Era um espaço pequeno, usado para guardar ferramentas e coisas antigas, mas poderia me dar tempo até a polícia chegar. Saí do quarto o mais silenciosamente possível e me esgueirei até a entrada do porão, que ficava perto da cozinha. Ouvi passos pesados na sala. Pelo som, eram pelo menos 2 pessoas. "O garoto tá aqui. Tem que estar", disse uma voz grave. "Procura rápido." "Pegamos o que der e saímos", respondeu outra voz, mais rouca. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a porta do porão e descia os degraus. Assim que fechei a porta atrás de mim, ela fez um leve estalo. Pequeno, mas suficiente. O silêncio lá em cima foi imediato. "Você ouviu isso?", perguntou um deles. "Veio dali", o outro respondeu. Meu coração batia tão forte que eu achava que eles poderiam ouvi-lo. Com os dedos trêmulos, terminei a ligação para a polícia e sussurrei meu endereço. Em seguida, me encolhi no canto mais escuro do porão, tentando controlar a respiração. A porta do porão chacoalhou. "Garoto, a gente sabe que você tá aí", disse um deles, com um tom assustadoramente calmo. "Sai logo e ninguém se machuca." Fechei os olhos com força, segurando o celular contra o peito. Eles começaram a bater na porta, tentando arrombá-la. "Não faz ele perder a paciência, moleque. Sai agora." A madeira rangeu e ouvi o som da fechadura quebrando. Segundos depois, a porta se abriu com violência, revelando a silhueta escura dos 2 invasores. Mas antes que eles descessem um único degrau, um clarão azul piscou do lado de fora, seguido pelo som das sirenes. "Polícia! Mãos para cima!", uma voz gritou. Os homens congelaram por um segundo, antes de tentarem correr, mas já era tarde. O barulho de botas pesadas subindo os degraus ecoou pela casa. Eu ouvi o som de corpos caindo no chão, a luta sendo rapidamente controlada. Em poucos minutos, tudo ficou em silêncio novamente. Uma lanterna foi apontada para dentro do porão. "Garoto, você tá bem?", perguntou um policial. Respirei fundo, sentindo o alívio tomar conta do meu corpo. Me levantei com as pernas bambas e subi devagar. Quando saí do porão, vi os 2 invasores algemados no chão da sala, cercados por policiais. Thor ainda latia no quintal. Foi a primeira vez que me senti tão vulnerável dentro da minha própria casa. Mas também foi a primeira vez que percebi que, mesmo com medo, eu poderia me proteger e que, felizmente, a ajuda pode chegar a tempo. Me chamo Letícia, tenho 19 anos e trabalho como babá há alguns meses. Sempre gostei desse trabalho, sabe? Ganhar um dinheiro extra cuidando de crianças, enquanto os pais saem para jantar ou para algum evento. Na maioria das vezes, é bem tranquilo.
Mas o que eu vivi naquela noite me fez repensar tudo. Era um final de semana. Um casal me contratou pela primeira vez, através de indicação de uma amiga. A casa ficava num bairro bem tranquilo da cidade, uma daquelas ruas com poucas casas, bastante árvores e praticamente sem movimento à noite. Cheguei por volta das 7. Eles me receberam super bem, me mostraram os cômodos, onde ficava o lanche das crianças, e me passaram os telefones de emergência. As crianças, 2 irmãos, uma menina de 7 chamada Sofia e um menino de 5 chamado Vitor, eram tranquilos. Assistimos um pouco de desenho e depois eu os coloquei para dormir no quarto deles, no andar de cima. Até aí, tudo normal. Até por volta das 10 da noite. Eu estava sentada no sofá da sala, olhando meu celular, quando ouvi um barulho na janela dos fundos. Parecia uma batida rápida, quase como se alguém tivesse tropeçado ali fora. Na mesma hora, me levantei para olhar, tentando me convencer que era só algum gato, talvez um gambá, sei lá. Puxei a cortina e não vi nada. A cozinha dava direto para o quintal, mas estava tudo escuro lá fora. Peguei o celular, liguei a lanterna e mirei pelo vidro. Só consegui ver as sombras das árvores balançando com o vento. Suspirei, meio rindo de mim mesma. Para de ser boba, Letícia. Falei em voz baixa. Voltei para a sala, sentei no sofá de novo. Só que poucos minutos depois, ouvi de novo. Dessa vez, 3 batidas, bem mais fortes. Meu coração disparou. Me levantei devagar, desliguei a TV para ouvir melhor, e então veio um outro som. Passos. Passos no cascalho do quintal. Tem alguém aí? Minha voz saiu meio trêmula, mas eu tentei parecer firme. Cheguei perto da porta de vidro da cozinha, que dava para o quintal, e olhei de novo. Foi aí que eu vi uma silhueta. Uma pessoa parada bem no canto do quintal, próximo da cerca. Alta, magra, parecia um homem. Ele estava simplesmente parado, me olhando. Dei alguns passos para trás, tremendo. Peguei meu celular, com as mãos quase sem força, e disquei para o número dos pais. Tocou, e ninguém atendeu. Corri para o painel da cozinha e travei todas as portas. Olhei de novo, e o cara não estava mais lá. De repente, um estrondo na janela da sala. Corri para lá e vi a mesma silhueta, mais perto dessa vez, com as mãos na janela, tentando forçar. O vidro tremeu, mas parecia resistente. Vai embora! Eu já chamei a polícia. Gritei, mesmo sem ter chamado ainda, só para tentar assustar. Só que ele não se assustou. Pelo contrário. O homem colocou o rosto bem colado no vidro. Eu pude ver. Ele usava uma máscara branca, sem expressão, com 2 furos enormes nos olhos. Foi aí que percebi. Ele não queria roubar nada. Ele queria me assustar, talvez me machucar, talvez pior. Corri para o andar de cima, travei a porta do quarto das crianças e peguei o telefone fixo da casa. Liguei para a emergência, quase gaguejando, enquanto tentava acalmar as crianças, que acordaram chorando, assustadas com meu desespero. Expliquei a situação o mais rápido que pude. A atendente me pediu para permanecer no quarto, manter as portas trancadas e aguardar a viatura. Enquanto isso, lá embaixo, eu ouvi o som da porta dos fundos sendo forçada. Depois, passos dentro da casa. Ele conseguiu entrar. Tampei a boca das crianças, segurando firme para elas não fazerem barulho. Me escondi com elas dentro do armário do quarto, deixando a porta só entreaberta para observar. Ele ficou lá embaixo por um momento, andando pelos cômodos do térreo. Então preferi acreditar que talvez ele fosse apenas roubar mesmo e dar o fora. Eu queria acreditar nisso. Porém, não demorou muito para ele começar a subir. O som dos passos, subindo pela escada, fez meu coração quase parar. Cada degrau parecia uma sentença. Ele estava subindo e estava vindo em direção ao quarto. De repente, silêncio. Por alguns segundos, tudo ficou absolutamente quieto.
quase mais assustador do que os próprios passos. E então, a maçaneta do quarto começou a girar, lentamente, mas a porta estava trancada. Ele tentou forçar. 1, 2, 3 vezes. Chutou. A porta balançou, mas resistiu. E nesse exato momento, as sirenes começaram a soar lá fora. Ouvi ele correndo escada abaixo, derrubando alguma coisa no caminho. Desci do armário, tremendo, e fui até a janela do quarto. Consegui ver o homem correndo pelos fundos, pulando a cerca e sumindo no mato que cercava a rua. Poucos segundos depois, os policiais já estavam arrombando a porta da frente. Desci com as crianças, chorando e em choque. Eles revistaram a casa, fizeram buscas pelo bairro, mas não encontraram ninguém. Só ficaram as marcas das mãos no vidro, as pegadas no cascalho e um sentimento que eu nunca mais vou esquecer. Naquele dia, aprendi que nem sempre o perigo está na rua. Às vezes, ele te observa, pela janela. E até hoje, toda vez que ouço qualquer barulho na janela, meu coração dispara do mesmo jeito. Se você está gostando das histórias, inscreva-se no canal e conte nos comentários que tipo de mistério você quer ouvir a seguir. Até a próxima noite.